Bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu desejo que todos tenham um ótimo domingo. Nesta oportunidade nós vamos meditar em Apocalipse capítulo 1 e versículo 10. Diz o seguinte: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Somente esta leitura. Eu vou ler aqui na Nova Tradução na linguagem de hoje, que diz o seguinte: No dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus. Também vou ler aqui no texto grego, a mesma passagem que diz: Egenomen en pneumati ente Kyriake Hemera. Traduzido é: estive em espírito em o dia do Senhor. Vou ler mais uma vez o texto em grego. Egenomen en pneumati ente Kyriake Hemera. Estive em espírito em o dia do Senhor. A expressão dia do Senhor que aparece aqui é Kyriake Hemera, dia do Senhor. Ente Kyriake Hemera, no dia do Senhor. Os queridos, há uma discussão em cima desta leitura entre a igreja cristã e a igreja adventista do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia, como eles querem a todo custo defender a guarda do Shabat, ou a guarda do sábado, à luz do Novo Testamento, então eles vão nos dizer que a expressão dia do Senhor, que no grego é Kyriake Hemera, remete ao sábado, ao sétimo dia da semana, e não ao primeiro dia da semana. Para os adventistas do sétimo dia, o Kyriake Hemera, ou o dia do Senhor, aqui em questão é o sábado. E nós estamos fazendo este vídeo para dirimir as dúvidas. Este vídeo ele está sendo feito com o propósito de trabalhar este texto. Será que a expressão Kyriake Hemera, ou seja, dia do Senhor, é uma referência ao sábado? Ou o autor sagrado está dizendo que teve visões no Espírito do Senhor, no dia do Senhor, em outras palavras, no primeiro dia da semana? A discussão gira em torno de: o dia do Senhor aqui em questão é o sábado ou é o domingo? É o sábado ou é o domingo? Eu gostaria de, antes de fazer a citação direta de alguns livros, eu quero ler aqui no Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin. O que ele vai nos dizer sobre essa passagem? Russell Norman Champlin, vamos lá, Apocalipse capítulo 1 e versículo 10. Vamos ver o que ele nos diz. No dia do Senhor, isso deve ser distinguido da expressão dia do Senhor, que sempre é dito de modo diferente no original grego. Temos aqui a palavra Kyriakos, um sentido adjetivado, isto é, pertencente ao Senhor. Originalmente essa palavra era usada com o sentido de imperial, algo que pertencia ao imperador romano. Havia também a expressão Hemera Sebaste, dia de Augusto, que era o primeiro dia de cada mês, o dia do imperador, quando eram feitos pagamentos em dinheiro. Comparar isso com 1 Coríntios 16:1. Os crentes primitivos tomaram essa expressão por empréstimo
e aplicaram-na ao domingo, o primeiro dia da semana. Esse é o uso que se encontra em Didaquê 14 e Inácio Magno aos Magnésios 9, que foram escritos não muito depois da composição deste livro de Apocalipse. Inácio explicando por que os primitivos cristãos adoravam neste dia, o dia do Senhor, o domingo, diz: nossa vida se originou através dele e de sua morte. Inácio aos Magnésios, capítulo 9, versículo 1. Nos escritos de Mileto, ou Melito de Sardes, há um tratado concernente à adoração no domingo, que leva o título de Perikiriakes, acerca do dia do Senhor. A mesma palavra usada no presente versículo. Os escritos mencionados aqui todos emanaram da Ásia Menor, sendo possível que tal expressão se tenha originado nas igrejas dali. Obviamente, o termo veio a ser geralmente empregado antes dos fins do segundo século por Dionísio de Corinto. Vê Eusébio, História Eclesiástica 4, 23, 11. Refere-se ao dia santo do Senhor, o dia do recolhimento dos crentes. Há outras alusões nos escritos dos pais da igreja acerca disso. Em Clemente de Alexandria vê Estromata, livro 7, 12, e de Tertuliano vê De Corona 3. Quanto às notas positivas sobre o domingo, como dia apropriado de adoração cristã, vê Romanos 14, 5. O sabatismo moderno também é discutido nestas notas expositivas. Queridos, somente aqui. Como você vê, eu li no Novo Testamento interpretado, versículo, volume 6, página 378, do Dr. Russell Norman Champlin. Como você acabou de conferir, a posição do Dr. Russell Norman Champlin é que está em foco o primeiro dia da semana, o dia de domingo, o dia em que Cristo ressuscitou de entre os mortos. Agora eu gostaria de fazer menção direta ao que dizem os escritos dos pais da igreja. Eu vou ler aqui em Carta de Inácio aos Magnésios. Olha o que Inácio aos Magnésios diz. E veja, atente bem que aqui nós temos uma distinção entre dia do Senhor e dia do sábado. Inácio diz: aqueles que viviam na antiga ordem de coisas chegaram à nova esperança e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor. Não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor. É importante, então, você analisar que aqui nós temos uma distinção entre sábado e o dia do Senhor. E só para que você tenha uma noção da importância da leitura que fizemos aqui em Inácio aos Magnésios, Inácio ele foi contemporâneo do apóstolo João, o autor do livro do Apocalipse. Em outras palavras, o que nós acabamos de ler aqui foi escrito o mais tardar no ano 110 da era cristã. Ou seja, este livro que acabamos de ler aqui, Inácio aos Magnésios, ele foi escrito paralelamente ao livro do Apocalipse. Aqueles que datam o livro de Apocalipse entre os anos 96 e há outros que datam até entre os anos 100 ou até mesmo mais tarde um pouco 110. Certo é que a diferença entre o escrito de Apocalipse e esse escrito está no máximo entre 10 ou 15 anos de diferença. Então você vê que era corrente a expressão dia do Senhor, ali quando o Apocalipse foi escrito, era corrente que o dia do Senhor era o primeiro dia da semana em distinção ao sábado. Vou ler mais uma vez. Aqueles que viviam na antiga ordem de coisas chegaram à nova esperança e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor. Então você vê que Inácio ele faz distinção entre o dia do Senhor e o sábado, meus queridos. Isso é importante para nós. Nós vamos agora para o Didaquê, que é um escrito bem antigo, e nós vamos ver o que ele diz, o Didaquê, sobre
isso. Vejam o que o Didaquê diz. Didaquê capítulo 14, versículo 1. Reúnam-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer, depois de ter confessado os pecados, para que os sacrifícios de vocês sejam puros. Aqui, nesse escrito, o Didaquê, a expressão dia do Senhor remete ao primeiro dia da semana, queridos. A expressão dia do Senhor, no Didaquê, remete ao primeiro dia da semana e não ao sábado, queridos. Ok? Todos esses escritos que eu estou lendo, eles fazem parte da coletânea patrística, lançados pela Igreja Católica, e esses padres apostólicos, eles viveram ali próximos aos apóstolos, por isso são chamados padres apostólicos. E entre os padres apostólicos nós temos aqui Inácio de Antioquia, que lemos ainda agora, e a Didaquê, ou Didaquê. Nós ainda queremos trazer uma leitura aqui em Orígenes. Orígenes, veja o que Orígenes diz sobre o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor para Orígenes? Vamos lá, Orígenes contra Celso, livro 8º, capítulo 22, diz: alguém objetará, lembrando nossas celebrações dos domingos, da preparação, da Páscoa, de Pentecostes? Ele faz uma pergunta. Alguém objetará, lembrando nossas celebrações dos domingos, da preparação, da Páscoa, de Pentecostes? Devemos responder: quem é cristão perfeito e não deixa de dar atenção devida às palavras, às ações, aos pensamentos do Logos de Deus, que por natureza é o Senhor, esse vive continuamente nos dias do Senhor. Celebra constantemente os domingos. Ou seja, queridos, aqui está muito claro em Orígenes, tanto quanto nos outros escritos, que a expressão dia do Senhor não é uma referência ao sábado, e sim ao domingo. Vou ler mais uma vez. Lendo mais uma vez. Aos pensamentos do Logos de Deus, que por natureza é o Senhor, esse vive continuamente nos dias do Senhor. E o que são os dias do Senhor para Orígenes? Celebra constantemente aos domingos. Então você vê que a expressão dia do Senhor e domingo são sinônimas. O que Orígenes está dizendo para nós é que os dias do Senhor e os domingos são a mesma coisa, queridos. E vale lembrar que Orígenes ele viveu entre os anos 185 a 253 da era cristã. Ele também foi um dos mais antigos pais da igreja. E eu poderia trazer aqui inúmeras citações de pais da igreja, mas eu estou trazendo poucos, até porque o tempo eu não quero que o vídeo fique longo, e até porque eu quero trazer apenas desses pais mais antigos. Vamos ver que nós temos ainda uma citação em Justino, na Apologia. Vamos ler aqui. Justino, na sua Apologia. Vamos ver o que Justino diz sobre o repouso no primeiro dia da semana. Vamos lá. Justino, primeira Apologia, no capítulo 67, ele diz: no dia que se chama do sol, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos, e aí se lê em quanto tempo permite as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Vamos continuar. Celebramos essa reunião geral no dia do sol, porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo. É interessante que os adventistas eles criticam os pais da igreja, inclusive essa passagem, eles dizem que aqui era uma adoração pagã, porque Justino ele faz referência à adoração no dia do sol, que é o dia de
Saturno, se não me falha a memória. Celebramos essa reunião geral no dia do Sol. No dia do Sol, porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo, e também o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Veja, a crítica dos adventistas, ela é respondida no próprio texto. Ora, se o dia que Cristo ressuscitou, o dia que os cristãos celebravam, que cultuavam, que era o primeiro dia da semana, é um dia idólatra, era o dia do sol, em inglês Saturday. Então vamos lá, continuamos. Nosso Salvador ressuscitou dos mortos, ou seja, no dia do sol, o primeiro dia da semana. Prossigamos. Com efeito, sabe-se que o crucificaram um dia antes do dia de Saturno. Ora, se o dia do sol é idólatra, só porque Justino usou a expressão dia do sol, então eu devo responder aqui aos adventistas e dizer que eles também são idólatras porque celebram, porque descansam no dia de Saturno, que é o sábado, o Shabat, o sétimo dia da semana. Sim, porque veja que Justino ele continua dizendo: sabe-se que o crucificaram um dia antes do dia de Saturno. Ora, o dia antes do dia de Saturno é uma sexta-feira. Logo, o dia de Saturno aqui é o sábado, porque Cristo foi crucificado um dia antes do sábado. Cristo foi crucificado sexta-feira, e conforme o autor chama aqui, o dia que Cristo foi crucificado foi sexta-feira, logo o dia após sexta-feira, o autor denomina aqui de dia de Saturno. Ora, meus queridos, o autor aqui, Justino, ele usou os termos pagãos, mas nós sabemos que o dia do sol era o primeiro dia da semana, o dia em que Cristo ressuscitou. Nada tem a ver ele usar os termos pagãos, é porque Justino, ele viveu numa época em que no primeiro dia da semana o Império Romano, ele celebrava o sol no primeiro dia da semana. Justino, ele viveu nesta época em que o primeiro dia da semana era celebrado no mundo romano. Naquele dia se adorava o sol, era o dia da adoração ao sol. Por semelhante modo, o dia de Saturno, ou Saturno, era comemorado no sétimo dia da semana, que corresponde ao sábado. Então entendam que a simples expressão dia do sol não deve fazer nós entendermos que os cristãos adoravam num dia idólatra, ou que eles eram idólatras, porque se referiam ao primeiro dia da semana como o dia do sol. Porque se referiam ao primeiro dia da semana como o dia do sol é idolatria, da mesma forma, referir-se ao sábado como o dia de Saturno é idolatria. E se os sabatistas, os adventistas, acusam os cristãos de idolatria porque adoravam no dia do sol, nós vamos aqui devolver a crítica e dizer que eles também são idólatras porque adoram a Cristo, se é que eles adoram, no dia de Saturno. E Saturno era um dos planetas, e é um dos planetas, e que era de uma certa forma adorado ou se comemorava no sétimo dia, o dia de Saturno. Prossigamos. Sabe-se que o crucificaram um dia antes do dia de Saturno, e no dia seguinte ao Saturno, que é o dia do Sol, ele apareceu aos seus apóstolos e discípulos, e nos ensinou essas mesmas doutrinas que estamos expondo para vosso exame. Então, mais uma vez aqui, você vê a distinção que Justino faz entre o primeiro dia da semana e o sétimo. Qual era o dia em que os cristãos adoravam? Era no primeiro dia da semana, no dia do sol, no dia do Senhor, dia em que o apóstolo João, segundo a tradição, recebeu as revelações da parte do Kyrios, do Senhor,
no primeiro dia da semana. Justino ele faz clara distinção entre o dia do Sol e o dia de Saturno. O dia do Sol é o primeiro dia da semana e o dia de Saturno é o sábado. E Justino ele deixa bem claro que os cristãos eles celebravam, eles cultuavam, eles adoravam a Deus no dia do Sol e não no dia de Saturno. Justino de Roma, para que você tenha também uma ideia da antiguidade dele, Justino ele morreu exatamente no mesmo ano em que, segundo a tradição, o apóstolo João faleceu. Segundo a tradição, João morreu no ano 100, pois no ano 100 Justino nasce. Justino de Roma morreu no ano 165, ou seja, ele era considerado também um dos padres apostólicos, ou quase apostólicos, porque ele viveu muito próximo ali dos apóstolos. Como eu já falei, Justino ele nasceu no ano 100, e no ano 100, segundo a tradição, o apóstolo João, o que recebeu as revelações ali na ilha de Patmos, morreu. Então, queridos, a expressão Dia do Senhor, ela não faz referência ao sábado. Nós ainda temos um escrito muito antigo, que é o Evangelho de Pedro. É um evangelho gnóstico. E lá no Evangelho de Pedro, eu aqui estou citando apenas de memória, não sei se é no capítulo 16 ou no 12, eu esqueci de pegar agora, mas o Evangelho de Pedro, ele usa o termo Dia do Senhor para o primeiro dia da semana e não para o sábado. Ele diz que no dia do Senhor, o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, historicamente falando, é impossível, é simplesmente impossível você provar que o dia do Senhor, em Apocalipse 1:10, que no grego é Kyriakehemera, é impossível historicamente você provar que o Kyriakehemera, ou o dia do Senhor, é o sábado. A história ela vem favorecer a ideia de que o Kyriakehemera, ou o dia do Senhor aqui, é o domingo, o primeiro dia da semana. Os adventistas, eles têm todo o direito de cultuar a Deus no dia do sábado. Isso é um direito deles e que nós não podemos interferir. Agora, a partir daí, os adventistas quererem curvar a Bíblia, distorcem textos, como os que nós temos aqui, até violentam os dados históricos, só para provar que eles estão certos a adorar o Senhor no dia do sábado. Não, aí nós não podemos ficar calados. Queridos, aí nós não podemos. Volto a dizer, os adventistas eles têm todo o direito de celebrar o sábado, apesar de que eles, para lhes ser muito franco, os adventistas eles mesmos não guardam o sábado. Não. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada e quando nós vemos como os judeus guardam o sábado, quando nós lemos o Talmud, nós vemos que os adventistas eles são os maiores violadores do sábado. A verdade é essa. Então nem eles mesmos guardam o sábado e querem impor aos outros uma coisa que eles mesmos não guardam. Eles são os primeiros violadores do sábado. Voltando a falar aqui sobre o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor em Apocalipse 1:10 é o primeiro dia da semana. O dia em que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos. Temos provado isso pela patrística, conforme a leitura que fizemos. O Dr. Russell Norman Champlin mostrou também pela história que o dia do Senhor aqui era uma expressão corrente ali na Ásia Menor. Até mesmo nos escritos que eu li, que ele citou, esta expressão dia do Senhor, ela sempre fazia referência ao primeiro dia da semana e nunca ao sábado. Que Deus em Cristo possa nos abençoar e nos guardar para todo sempre. Se você gostou deste trabalho, se você gostou deste vídeo, se você
Se sentiu ajudado, eu gostaria que você desse um like, fizesse um comentário, compartilhasse, interagisse comigo. Mais do que isso, se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal e divulgue este vídeo. Pode divulgar, divulgue para os seus amigos, peça para eles fazerem inscrição também no nosso canal. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.